Então, com a sua experiência, Rodrigo, eu quero entender o seguinte: os países que fazem fronteira com Israel, todos são citados na Bíblia e são importantes. Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Mas o Egito, sem dúvida nenhuma, é uma história à parte na Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, o Egito aparece ali o tempo todo. Por que os outros países, vamos começar pelos outros, por que os outros países, na sua visão arqueológica, histórica, bíblica, não tiveram a mesma importância que o Egito? E depois me responde, por que o Egito? O Egito foi escolhido por Deus, é uma promessa bíblica, ou eles fizeram alguma coisa por merecer? Olha, é interessante que na história da humanidade, eu já tenho um elemento para responder à pergunta de vocês que levanta uma pergunta em si. Se Deus queria que Israel fosse o povo eleito, por que Israel não teve os começos que o Egito teve? Porque foi a segunda grande potência mundial, em termos cronológicos e até em termos de poderio mesmo. Porque você tem a origem da civilização na Mesopotâmia, que seria onde hoje é o Iraque, ali entre o rio Tigre e Eufrates. Então você tem a origem da civilização ali. Ali inventam a roda, os sumérios inventam a roda, inventam a agricultura, inventam a matemática, ou pelo menos descobrem a linguagem da matemática, inventam o comércio, inventam a cidade. Tudo isso foi inventado ali pelos sumérios. E é escrita, como eu falei, cuneiforme. Mas paralela a toda essa gama de invenções da Suméria, estou falando aí por volta de 3.500 a.C., você tem aqui do outro lado, para quem tiver com o mapa aí fica fácil, falei do Iraque, vamos pular agora para o Egito, sair da Ásia para a África, você tem ali no entorno do rio Nilo o surgimento de um novo povo que se autodenominava Kemet, que é o povo da Terra Preta. Que é interessante, que o nome Egito não é um nome que os egípcios se davam, esse nome veio dos gregos, a Egiptos. Os gregos que chamavam o Egito, assim como, por exemplo, quem chama a Holanda de Holanda somos nós, porque muitos lá se chamam de Netherlands, né? Então, quer dizer, Egito não é o nome que os egípcios chamavam, é Kemet, a terra da Terra Preta. E depois eles tiveram o Alto e o Baixo Egito, e ali eles inventaram a escrita também, que era a forma hieroglífica. A segunda invenção da escrita, quase paralela aos sumérios, foram deles. E eles também inventaram outras coisas, como os canais de água do Nilo para abastecer a agricultura, e se tornaram uma superpotência. Muita coisa da medicina também. Muita, nossa. Embalsamento. Você falou embalsamamento, foi até uma das menores. Mas, por exemplo, nós temos evidências que você tem 2 papiros egípcios de medicina, o papiro de Smith e o papiro de... Eu vou lembrar o nome do outro. São 2... Esse nome Smith é o do camarada que fez a tradução. E estava na ponta da língua o segundo papiro, Ebers. Ebers e Smith. Esses papiros são documentos médicos que mostram que eles faziam, inclusive, lobotomia e trepanação. E para quem não sabe, é uma cirurgia cerebral onde o sujeito sobrevive depois. E nós temos, inclusive, crânios com perfuração do Egito, crânios datados aí de 2000 a.C. aproximadamente, mostrando que a pessoa teve uma intervenção cirúrgica e sobreviveu. Como é que sabe que sobreviveu? Porque quando a pessoa morre por uma pancada na cabeça, o osso não se regenera. Mas se depois daquele buraco a pessoa fica viva por muito tempo, o osso vai se regenerando até se fechar. Então, pelo formato que o osso estava se fechando, os médicos falaram, essa pessoa aqui teve esse buraco feito intencionalmente, não foi um golpe, e a pessoa viveu tanto tempo depois ainda. Caramba. Eles tinham prótese para dente, para pés, fora as pirâmides, fora a arquitetura e tudo mais. Então era um país riquíssimo, riquíssimo. E onde é que eles entram no intercurso da história do povo de Deus? Eles começam a entrar ali já na história de Abraão. Quando Abraão vai, é a primeira vez que o Egito aparece na Bíblia, quando Abraão vai para lá. E o que força Abraão ir para o Egito? A mesma coisa que vai levar depois Jacó e seus filhos a fome em Canaã. Ou seja, o Egito era o celeiro de Canaã. Tanto é que ele é chamado na Bíblia também de o segundo Éden de Deus.